Agora nós passamos para o professor Leandro Garcia Rodrigues, Clarice Lispector e seu Moroso Lima, Relações. Qual a palavra, Leandro? Tá. Bem, boa tarde, não só ao Jacinto, mas boa tarde também aos participantes que estão aqui. Boa tarde àqueles que vão nos assistir no futuro, né, já que essas palestras vão ficar todas gravadas nos canais virtuais da academia. Então, a gente não sabe quem vai nos assistir no futuro, também felicito. E também felicito e mando um abraço para o casal que está fazendo, né, a tradução para a língua de Libras, que também é uma forma especial de fazer comunicação, de facilitar, de dar acessibilidade às pessoas que precisam da linguagem brasileira de sinais. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, de coração. Eu estou vendo que vocês estão o dia inteiro aqui com a gente, né? Então, eu acho que é um trabalho precioso que o pessoal da Libras faz para dar acesso, né, a essas falas, essas comunicações. Bem, é a quinta vez que eu vim aqui na Academia Mineira de Letras para falar, para discutir, para conversar um pouco sobre alguns aspectos. Das outras 4 vezes foi para lançar livros meus, né? Agora eu estou vindo só mesmo para bater esse papo, que eu optei em trabalhar, né, com a relação pouco conhecida, ou pouco comentada, ou pouco discutida, de Clarice com o crítico literário Alceu Moroso Lima, muito conhecido pelo pseudônimo Tristão de Ataíde. Não é uma dimensão conhecida da biografia da Clarice, a amizade profunda que ela tinha com o doutor Alceu, e eles, de fato, foram amigos mesmo, amigos de frequentar a casa, de participar. Clarice ia para a casa do Alceu em Petrópolis, na Serra Carioca, e lá ficava um dia inteiro, chegava de manhã e ia embora à noite. E é uma dimensão, uma parte da vida da Clarice, acho que talvez desconhecido até de um grande público que, né, apaixonado, vamos dizer assim, pela Clarice, e justamente isso que eu queria trazer alguns aspectos dessa relação biográfica dela, que eu acho que também interpenetram na questão crítica, já que estamos falando de um dos principais, um dos mais importantes críticos literários que nós tivemos no Brasil, especialmente durante o período do modernismo, né? Então, essa dimensão clariciana, né, com Alceu, é interessante que ele acompanha toda a produção dela, ou seja, desde os anos 40, quando ela lança Perto do Coração Selvagem, ele acompanha na imprensa toda a produção clariciana, ele faz comentários, ele faz textos sobre todos os lançamentos dela. Quando ela publica seu primeiro romance, no início dos anos 40, Alceu já era um crítico literário extremamente conhecido, respeitado no cenário literário brasileiro. Para quem não sabe, ele começa o seu processo de crítica literária em 1919, ou seja, 3 anos antes da Semana de Arte Moderna, 3 anos antes do início oficial do modernismo. Ele começa em 1919 com o processo de crítica literária na imprensa da época, como era comum, a chamada crítica de rodapé. Então, ele começa em 1919, num jornal do Assis Chateaubriand, que se chamava O Jornal. O nome do jornal era O Jornal, que é o primeiro núcleo dos diários associados do Assis Chateaubriand. Então, a partir de 19, ele começa a acompanhar esse pré-modernismo, e é ele que, inclusive, cunhou, inventou a expressão pré-modernismo, é o nome, inclusive, de um livro dele, pequenininho, até um opúsculo, onde ele teorizou esse conceito de pré-modernismo. Ele começa em 19, mas ele faz o pré-modernismo em 20. Quando acontece a Semana de Arte Moderna, em São Paulo, em 22, a semana não teve nenhuma reverberação no Rio de Janeiro. Nenhuma. A única coisa que se soube da Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro foi um release de 6 linhas de uma revista chamada Para Todos. Essa revista, Para Todos, fez um releasezinho de poucas linhas sobre uma, entre aspas, tal Semana Futurista de São Paulo. Uma tal Semana Futurista de São Paulo. Foi o que chegou da Semana de Arte Moderna, da Semana de 22, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas o próprio Alceu já vinha mantendo uma correspondência com os paulistas a partir de 21. Tanto que, em 22, quando acontece a tal Semana Futurista em São Paulo, ele já está sabendo de tudo que ia acontecer, tudo que ia... inclusive, ele leu o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, antes. Ele fez uma espécie de uma análise, tem na correspondência dele com o Bandeira, ele pede que o Bandeira faça algumas mudanças em alguns versos do poema Os Sapos, que é justamente um dos poemas que são recitados e criam um certo impacto, escândalo, na Semana de 22, em São Paulo. Então, a partir da Semana de Arte Moderna, quando o modernismo começa, de uma certa forma, a se encorpar, mais até na proposta hegemônica de São Paulo, ele
tem, digamos assim, na concepção dele, uma missão, que é o termo que ele usa muito, de não só acompanhar a produção modernista brasileira, como divulgá-la na imprensa da época. Ele chegou, de forma concomitante, a escrever semanalmente em 5 jornais, em 5 periódicos. Diário de Notícias, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, O Jornal, os 4 no Rio e em São Paulo, na Folha de São Paulo. E não era o mesmo texto que ele repetia e um repetia outro, não. São textos diferentes. Então, são textos diferentes que ele produzia 5 vezes por semana, e isso durante os anos 20, os anos 30. A produção dele de crônica crítica é um troço assim, assustador, monstruoso em termos de tamanho e de variedade. Então, com isso, ele vai conseguir, de uma certa maneira, fazer uma espécie de uma cartografia modernista a partir da crônica, das crônicas, né, na imprensa, mas especialmente a partir da correspondência. Não é à toa que o arquivo dele, que fica lá em Petrópolis, né, no interior do Rio, o arquivo dele é composto de 34.252 cartas. 34.252 cartas de correspondência passiva, ou seja, tudo que ele recebeu. Ele é de uma geração que não deixava carta sem resposta. Então, certamente, se ele não respondeu 100%, ele respondeu 95% dessas cartas. Então, um arquivo pessoal que tem quase 35 mil cartas, daí a gente até repensa a noção de gigantismo epistolar que o Mário de Andrade tanto, né, falava, e numa das cartas dele para o Drummond, ele fala que sofria de gigantismo epistolar. Então, esse gigantismo epistolar não foi apenas do Mário, foi de outros autores também. Eu acho que o Alceu é um caso. Câmara Cascudo, o arquivo dele é de 26.100 cartas, 26 mil cartas. Então, são volumes epistolares imensos na literatura brasileira que dão pano para a manga para a gente que trabalha com arquivo, a gente que trabalha com epistolografia. Na verdade, a gente tem trabalho para a vida inteira, até morrer, e fica 2, 3 gerações ainda com material inédito para trabalhar. Então, a partir dessa imensa troca epistolar que ele faz do Brasil inteiro, eu digo, ele faz uma cartografia. Por quê? Porque o que eu acho mais interessante no processo de crítica de rodapé do Alceu é que ele não fica circunscrito ao eixo Rio-São Paulo, como era comum naquele momento, especialmente por conta das editoras, do sistema literário, que era muito mais organizado entre Rio e São Paulo. Não, você encontra no arquivo dele uma quantidade gigantesca de cartas de escritores e poetas, por exemplo, da região amazônica. O que tem de carta, o que tem de texto de escritores e poetas de Belém do Pará é um troço de doido. Então, ele lançava essa gente, ele comentava, ainda que fosse para fazer um parágrafo, ele fazia questão de lançar aquele parágrafo, aquilo seria uma espécie, vamos dizer assim, de lançamento, de debut. E os autores faziam questão disso, porque, inclusive, para ser citado por ele naquele momento, a voz dele tinha uma certa autoridade em termos de crítica literária, como alguns anos atrás, vocês devem lembrar-se, a Bárbara Leodora tinha em relação à crítica de teatro. Lá no Rio, quem conheceu, quem conviveu, inclusive, com a Bárbara, eu digo isso que ela foi minha professora, nos anos 80 e 90, um texto que a Bárbara escrevia no jornal o Globo fechava uma peça ou deixava ela durante um ano. Teve peças que tinha projeto de ficar 3 meses em cartaz, ficou um ano. E tinha peças para 6 meses que ficou assim, 20 dias, 3 semanas, tudo por conta dos textos que a Bárbara escrevia na imprensa da época, especialmente no Globo. Era uma coisa assim de doido, né? Esse poder que ela tinha. E o Alceu tinha a mesma situação em relação à literatura. Mas a Clarice, ela começa nos anos 40. E nisso que ela começa nos anos 40, ele já é um crítico de mais de 20 anos de trabalho de crítica. Então, ele já é um crítico extremamente conhecido, que já tinha se convertido ao catolicismo. Por quê? Porque ele começa em 19 na crítica literária, mas a conversão dele se dá apenas em 1928. Por quê? Ele começa em 19. Em 22, durante o processo da semana, um pouquinho depois da Semana de Arte Moderna, ele conhece no Rio um escritor que não é muito analisado, não é muito lido, que se chama Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo, se nós fôssemos usar essa terminologia política que a gente usa ultimamente, né, na política brasileira, seria um escritor ultraconservador, de extrema-direita, católica, algo desse sentido, né? E o Alceu conhece o Jackson de Figueiredo. Engraçado que ambos morando no Rio de Janeiro. O Jackson morando em São Cristóvão e o Alceu morando em Botafogo.
E eles trocam uma correspondência de quase 3.000 cartas ao longo de 6 anos, de 22 até 28. Então, de 22 a 28, morando no Rio de Janeiro, na mesma cidade, em bairros, né, que não são tão absurdos de distância, São Cristóvão e Botafogo, trocam quase 3.000 cartas, que é um processo de conversão religiosa do Alceu, que é um processo de conversão religiosa epistolar. Essas cartas, essas quase 3.000 cartas, já foram todas publicadas pelo João Etienne Filho, né, inclusive foi membro aqui da casa. O Etienne, quando publicou isso no início dos anos 90, ele, inclusive, me falou isso, eu me lembro, em 98, 99, eu tive com o Etienne, ele falava que deu um trabalho do cão conseguir reunir essas mais de 2.000 cartas, que são 2 tomos imensos que a Academia Brasileira de Letras publicou sobre essa correspondência de 6 anos, de 22 a 28, entre o Alceu e o Jackson. Então, em 28, em agosto de 28, o Alceu se converte ao catolicismo. Então, nisso que ele se converte ao catolicismo, o Mário de Andrade é o primeiro, na correspondência dos dois, isso fica bem claro, o Mário é o primeiro a ter medo, que, segundo o Mário, o Alceu, depois de convertido, ia se tornar um doente mental, um fanático religioso, coisa do gênero. Não aconteceu, né, nesse ponto. Então, quando a Clarice começa a lança a sua obra, começa a escrever e lança a sua obra, o olhar do Alceu é filtrado pela dimensão religiosa, segundo ele, Alceu acreditava ter, na obra da Clarice. Então, ele analisa a obra da Clarice não pelo filtro da questão da psicologia, da dimensão do existencialismo, em alguns aspectos, como é muito comum, como o Álvaro Lins, por exemplo, puxou muito para a questão do existencialismo, a crítica dela, mas o Alceu puxa a crítica dela, filtra os romances dela a partir da perspectiva religiosa. Ou seja, ele vê na obra da Clarice uma obra religiosa, ele vê na Clarice, deixa eu tentar uma expressão melhor, uma autora religiosa sem religião. Ele vê na Clarice uma pessoa mística, mas uma mística sem Deus. Ele vê na obra da Clarice uma transcendência, mas uma transcendência a partir da noção de absoluto. Absoluto com A maiúsculo. Não católico, evangélico, budista, seja lá o que for. Não. Então, ele trabalha com esses conceitos de absoluto, inclusive ele sempre grafa com A maiúsculo, segundo ele, é a herança dele do simbolismo. O absoluto com A maiúsculo, mistério com M maiúsculo, inclusive. Então, ele sempre analisa a Clarice nessa perspectiva do absoluto, do mistério, do transcendental, né? Que, para ele, é uma forma dela lidar com o religioso, com o religare, mas sem ser religiosa do ponto de vista de credo, ser católico, seja lá a religião que for. E eu acho que deu certo, na minha opinião, deu certo essa visão que ele tem da Clarice, essa maneira, esse filtro que ele faz da obra da Clarice, que é uma dimensão da crítica literária sobre a Clarice Lispector, que eu acho que não é tão explorada e deveria ser mais. Talvez até por um certo preconceito pela questão religiosa, mas, não sei, né, às vezes, especialmente na universidade pública, né, a gente tem uma certa dificuldade em lidar com essa questão religiosa, mas eu acho que é uma certa miopia, inclusive da própria historiografia da literatura brasileira, que, de uma certa maneira, ignorou essa fatia da crítica clariciana que é feita, especialmente no caso, pelo Alceu Moroso Lima. Então, eu coloco aqui que, na edição, né, que está ali, do jornal de 6 de junho de 44, era muito comum isso na época. Alceu Moroso Lima, né, está abreviado, avisa aos seus leitores que recebeu um exemplar de Perto do Coração Selvagem, primeiro romance de Clarice. O Alceu tinha sempre a página 3 dos jornais. Então, vocês imaginem, a capa do jornal, você virou, vem a página 2, ele tinha sempre a página 3 da metade para baixo, daí crítica de rodapé. Então, era sempre a página 3, da metade para baixo era dele. Então, como é que ele fazia? Ele escolhia sempre 2 autores para fazer um texto longo, um texto bem comprido, 2 autores para fazer parágrafos, análise super rápida, como se fosse uma pílula, né, que hoje em dia se fala na imprensa, e lá no finalzinho, no rodapé mesmo, no pé de página, ele fazia uma relação dos livros que ele tinha recebido ao longo da semana. Então, ele colocava, recebemos os seguintes exemplares. Aí ia colocando os títulos dos exemplares e os respectivos autores.
Ao longo das próximas semanas, aquilo que tinha sido indicado, né, nas semanas anteriores vinha sendo analisado em mais textos, volto a dizer, se não era no JB, era no jornal, ou era no Jornal do Comércio, ou era no Diário de Notícias, em algum canto dos 5 jornais onde ele publicava, ia sair alguma coisa daquele recebimento, vamos dizer assim. E, no caso do Perto do Coração Selvagem, saiu no Diário de Notícias, saiu a crítica no Diário de Notícias na época, né? Bom, aí, na edição do jornal, né, do jornal, de 2 de agosto de 44, Alceu faz sua primeira análise crítica sobre Clarice. Desculpa, não o diário, mas foi no jornal. Eu peguei um fragmentozinho, porque é um texto gigantesco. Não sei a que veio a senhora Clarice Lispector. Eu gosto muito desse pronome de tratamento, que era o senhor, o nome do autor, a senhora. E a Clarice aqui estava bem novinha, né? Não sei a que veio a senhora Clarice Lispector, mas sinto que ela é a expressão brasileira da família dos grandes escritores universais, pois sabe, como poucos, penetrar profundamente nos mistérios da condição humana. É o termo que eu quis trazer para vocês. Eu botei uma OBS ali. Em relação a Clarice, Alceu repetiu inúmeras vezes ao longo de sua atividade crítica a expressão penetrar nos mistérios da condição humana. Então, isso seria o religioso sem religião, isso seria o misterioso, isso seria, né, digamos assim, o absoluto, isso seria o transcendental que ele enxergava na obra da Clarice, esse penetrar nos mistérios da condição humana. E aqui alguns aspectos práticos, vamos chamar assim, entre Alceu e Clarice, e aí realmente é uma coisa que eu não consegui entender, esse primeiro tópico que eu coloquei. Algumas curiosidades. Não trocaram cartas. Não trocaram cartas. Ou eu desconfio que ela até enviou cartas para ele, mas essas cartas foram roubadas do arquivo dele. Porque em alguns textos ele fala, né, eu enviei uma carta para Clarice, recebi uma carta de Clarice, e não tem nada no arquivo, nem dela, que tenha recebido dele, e nem no arquivo dele que tenha recebido dela. Mas ele comenta em um outro texto de imprensa que trocou carta com ela. Então, eu acho que roubaram isso daí, porque é muito comum nos arquivos literários, nos centros de pesquisa, roubar. Roubo de material, roubo de documentação, é uma coisa absurda, de doido. Eu dirigi por 6 anos o acervo dos escritores mineiros, lá da UFMG, e chega a ser absurdo o que alguns pesquisadores fizeram, e quando eu estava na direção, eu espalhei câmera para tudo que é lado, criei apenas uma sala de pesquisa, né, para pesquisador, e coloquei 5 câmeras, inclusive de cima para baixo. Por quê? Porque o sujeito mais perigoso não é o aluno que vai lá pesquisar, é o doutor, o pós-doutor, que conhece muito bem o valor de certos documentos. Então, a gente tem lá vários documentos originais que foram cortados com gilete. Ou seja, a gente tem que tomar todo um cuidado quando o sujeito, inclusive a pessoa vai até de paletó ou de blazer, seja lá o que for, porque quando eles estão, às vezes, aptos para fazer esse tipo de safadeza, eles levam a gilete quebrada em 2, ou uma navalinha pequenininha, coloca, né, isso estou dizendo que é filmado com prova para vocês perceberem. E, muito calmamente, eles vão cortando com a gilete um pedaço de uma carta, um pedaço de um soneto, de um poema. Por exemplo, só para dar uma ideia prática, as 3 cartas do Jorge de Lima para Henriqueta Lisboa, que estão lá no acervo, as 3 cartas do Jorge de Lima para Henriqueta Lisboa, os três originais estão cortados. Estão cortados onde? Em sonetos, que o Jorge de Lima escrevia a carta e, no final, mandava um soneto para Henriqueta Lisboa. E aí o infeliz que foi lá cortou o original justamente onde estava o soneto do Jorge de Lima e levou para casa. Então, quando eu estava na direção, me lembro que eu espalhei câmera para todo que é lado, para vocês verem o que se faz em arquivos literários. Então, eu acho que roubaram essas cartas da Clarice do arquivo do Dr. Alceu, lá em Petrópolis. É uma hipótese que eu sempre levanto. Tá? Agora, não trocaram cartas, mas trocaram muitos livros e dedicatórias. Vou mostrar alguns mais à frente. Todo livro que ela lançava, ela mandava para ele com uma dedicatória extremamente carinhosa, e ele a mesma coisa. Interessante que na biblioteca dela tem para mais de 50 títulos de livros do Alceu. O Alceu, em vida, publicou 136 livros, em vida. 136 livros. É uma obra gigantesca praticamente em todas as áreas das humanidades.
E desses 100 e poucos livros, tem mais de 50 exemplares, mais de 50 títulos do Alceu no acervo da Clarice, né? E aí eu coloquei aqui, ó, e tiveram inúmeros contatos pessoais. Clarice Lispector esteve algumas vezes no Centro Dom Vital. Isso eu acho sintomático. O que é o Centro Dom Vital? Existe até hoje, pode entrar no site. O Centro Dom Vital é o centro de intelectuais católicos da Arquidiocese do Rio. Inclusive, quando se deu o processo dos 6 anos de troca epistolar entre o Jackson e o Alceu, de 22 a 28, na época o Jackson era o presidente do Centro Dom Vital. O Centro Dom Vital ele é fundado no ano da Semana de Arte Moderna, em 22. E ele foi fundado no Rio para agregar a intelectualidade católica da década de 20, no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Então, o primeiro presidente é o Jackson, que preside da fundação 22 até 28, 6 anos. O Jackson morre em 28, o Alceu já está convertido, com alguns meses. O Alceu pega a direção do Centro Dom Vital e dirige por mais de 40 anos o Centro Dom Vital, no Rio de Janeiro. Ficava, nessa época, na Praça 15, no antigo casarão da Praça 15, que está lá até hoje, agora foi reformado. É um belíssimo centro de cultura na Praça 15, que era o antigo convento do Carmo, né, na Praça 15, no Rio. E, como o Centro Dom Vital ainda existe, e o arquivo deles é extremamente rico, nós temos lá vários livros de presença. De presença o quê? Dos eventos do Centro Dom Vital, nos anos 40, 50, 60, por aí vai. E em vários desses livros tem o nome da Clarice, o autógrafo dela, ou seja, ela se esteve presente em reuniões, em eventos, em, sei lá, em palestras, em conferências, né? E, volto a dizer, o Centro Dom Vital era o centro que agregava a intelectualidade religiosa católica do Rio de Janeiro e até um pouco do Brasil naquele momento. E lá tem a assinatura dela no livro de presença, engraçado. O que eu acho mais doido é que o livro de presença dela era justamente nas conferências na área de ciências, não era na área de humanas. Então, por exemplo, conferência que tinha muita conferência sobre matemática, sobre física, astronomia. Então, a maior parte da presença dela é nesse tipo de conferência. Não é em conferência ligada a pessoas da literatura, do mundo literário. Ela optou, se nós pegarmos uma questão quantitativa, ela se fez mais presente nos eventos ligados às ciências exatas, não ligados às ciências humanas. Eu acho isso sintomático até, né? Depois eu coloquei que ela esteve várias vezes na casa do próprio Alceu, em Petrópolis, onde hoje é o arquivo, né, o acervo dele, perdão, segundo o registro do diário pessoal dele. Porque o Alceu tem um diário que está inédito, não foi publicado, e aí eu estou tirando aqui, por exemplo, uma entrada de 1º de setembro de 62. Tá, ipsis literis, que ele escrevia pouco no diário, era muito, muito econômico. Visita dessa escritora misteriosa, entre parênteses, Clarice Lispector. Almoço, conversas, só isso. Então, em vários outros momentos do diário dele, também tem esses registros. Clarice chegou aqui, ponto, acabou, não fala mais nada, não fala o que conversaram, mas a gente sabe que essa Clarice é ela, porque depois ele comenta, inclusive, alguns textos dele, né? 3. Clarice se interessou pelos encontros de intelectuais católicos que Alceu organizava junto com o Frei Bruno Palma, que é uma figura interessantíssima na vida dela e muito pouco conhecido pelos biógrafos. Vou mostrar uma foto do Frei Bruno para vocês. Esse Frei Bruno Palma, quem foi essa criatura? Ele era do convento dos frades dominicanos no Leme. O convento dos dominicanos do Leme fica, está lá até hoje, na rua Gustavo Sampaio, onde ela morava. Só que ela morava no prédio no número 88 e o convento é no número 246, da mesma rua Gustavo Sampaio, que, ao final, é a paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Leme, lá no Rio de Janeiro. Esses encontros de intelectuais católicos no convento dos dominicanos eram organizados por esse Frei Bruno Palma e pelo próprio doutor Alceu, né? Mas ela ia, mas ela não entrava na sala de conferências. Ela ficava, por incrível que possa parecer isso, por depoimentos dos dominicanos. Ela ficava sentada no último banco da igreja. Então, ela ficava sozinha. Então, é uma coisa, vocês vão ver na foto, tem a igreja, né, a nave central da igreja, e do lado tem uma construção que era a sala dos encontros. Então, ela não entrava na sala dos encontros, ela não se misturava com o pessoal dos encontros. Ela ficava sozinha no último banco da nave central da igreja. Ou
sozinha. Então, isso tem vários relatos e registros em diários do arquivo dos dominicanos lá no Leme, no Rio de Janeiro, dizendo exatamente isso, que Clarice estava, Clarice chegou, Clarice ficou, né? E a Clarice é a Clarice Lispector, isso me dito pelo próprio Frei Bruno Palma, alguns anos atrás. E Alceu foi um dos escolhidos de Clarice para ser entrevistado pela autora na revista Manchete. E aqui, apenas a título de curiosidade, esse senhor que morreu há 2 anos atrás é o Frei Bruno Palma, morreu em 2021, com 95 anos. Ele tem um diário, tinha, né, mas só que infelizmente os padres não deixam a gente publicar, que é um diário espetacular dele, onde ele registrou todas as vezes que a Clarice ia na igreja do convento do Leme, que é essa igreja aqui. Então, nessas 2 fotos, aqui apenas a nave central, é no final da Rua Gustavo Sampaio, é uma igreja com uma única torre, né? E é que eu não sei mexer nesse troço aqui, mas se tiver essas luzinhas, a igreja fica aqui. E o encontro desses intelectuais católicos, que o Alceu e o Frei Bruno organizaram, era aqui, nessa construção na lateral. Ela chegava, mas ficava dentro da igreja no último banco, então não se misturava com o pessoal que acontecia. Acabava o encontro, ia todo mundo embora, ela levantava do banco da igreja e ia embora. Então, o que ela ficava pensando, se ficava rezando, né, se ficava meditando ali, só ela, né, e o absoluto talvez saiba, porque é realmente uma incógnita, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, o que vai acontecer? Eu trouxe aqui apenas, está um pouco desconfigurada ali a lente, mas eu vou ler aqui na minha tela apenas um exemplo, um fragmento de crítica dele sobre ela, sobre a própria Clarice, né? É um texto que se chama Um Santo Desconhecido. Esse Um Santo Desconhecido é justamente essa dimensão religiosa que não é nominada, não é Nossa Senhora, ou Jesus, ou santo isso, santo aquilo, é um santo desconhecido mesmo, que é um texto de Alceu, no Jornal de Opinião, em 3/5/79, portanto, aí já 2 anos depois da morte dela, né? Ele escreve: em Clarice Lispector, a transcendência divina é um fator permanente em sua obra, embora alcançada através de uma luta constante contra a dúvida filosófica, essa única certeza de que falava Bertolt Brecht, e à custa de um drama interior contínuo dessa recherche en gemissant que tanto atormentou Pascal. A presença da transcendência divina em Clarice Lispector constitui a nota típica diferencial, tanto metafísica como psicológica e estilística, dessa inclinação planetária, que caracteriza tanto os grandes prosadores como os grandes poetas de nossa literatura pós-modernista. O caso de Clarice Lispector, tão afim do de Virginia Woolf, é, porventura, o mais patético da moderna literatura brasileira. Ninguém a excedeu nessa participação total do autor na obra e nessa criação literária como um drama de vida ou morte e não como um sibaritismo ou uma acrobacia intelectualista. Clarice foi sempre a imagem viva da integridade intelectual, desde perto do Coração Selvagem, de 44, que ele erra a data, né, até o póstumo Um Sopro de Vida, 78, que representa como que sua desnudação literária em face da posteridade. Se faço essa aproximação com a imagem de Frinéia, aparentemente absurda, é que o fenômeno da nudez, junto a uma castidade de espírito quase monástica, representa 2 presenças contraditórias que se harmonizam, paradoxalmente, nessa grande figura de genialidade e criadora, que tão cedo nos deixou. Essa desnudação do seu mistério interior, cujas fronteiras externas são representadas por sua constante tentação da loucura e por sua fome de absoluto na presença de Deus, assume um caráter de autenticidade e de dramaticidade, que colocam a estética na mais elevada escala platônica de valores e fazem das letras uma profissão sacral. Isso aqui é apenas 2 parágrafos, né? Um texto imenso, um texto de meia página de jornal. Isso aqui eu acho que talvez um dos mais significativos. E eu trouxe aqui para vocês verem algumas imagens, já que não tem carta dela para ele, eu escolhi aqui algumas dedicatórias, né, dela. Essa é uma das dedicatórias mais espetaculares que eu acho dela, que é da Via Crucis do Corpo, né, que é um livro não muito debatido, de contos eróticos. Então, ela escreve: Rio, 16 de julho, 1974, ao doutor Alceu, minha grande estima e admiração. Respeitosamente, Clarice Lispector. Mas esse PS é espetacular.
peço-lhe que não leia este livro. Ou seja, só Deus sabe o que essa louca quis com essa... Ou seja, ela dá um livro, dedica um livro e bota no PS. Peço-lhe que não leia este livro. Acho que nada mais clariciano do que esse PS que ela faz. E ela coloca o endereço dele, né, Dr. Alceu Amoroso, Rua Paissandu, 210, apartamento 701, Flamengo. Mas a Nádia Gottlieb, né, que esteve ontem, esteve hoje aqui de manhã, adora essa... Uma vez eu mandei essa imagem para a Nádia. A Nádia deu uma conferência na Academia Brasileira de Letras só sobre esse PS. Ou seja, a pessoa realmente, né, é especialista e conhece o objeto de pesquisa, ela deu uma conferência apenas sobre esse PS dela, da Clarice, peço-lhe que não leia este livro. Eu não sei se porque o Alceu era religioso, era católico, e o livro é de contos eróticos, né? Então, assim, se ela teve algum pudor nesse sentido, talvez seja isso. O Alceu já era bem velhinho, em 74, ele já estava com 81 anos, né, na verdade, 81 anos, então não sei se ela teve um tom respeitoso com ele, mas o fato é que ela dedica, entrega, manda, mas pede para que não leia, né? Isso aqui é da Legião Estrangeira, né? A Dona Maria Tereza. Eu trouxe essa dedicatória para registrar a amizade que ela, Clarice, tinha com a Dona Maria Tereza, esposa do Alceu, a ponto de trocar receitas de comida, sabe? Ou seja, tem todo um depoimento dos filhos do Alceu, dizendo que a Clarice, levava um caderninho e anotava as receitas de comida do almoço que ela tinha almoçado, que a Dona Maria Tereza tinha feito. Então, havia uma coisa meio, né, doméstica entre eles, né? Então, ela coloca, né, a Dona Maria Tereza e Alceu Amoroso Lima, com minha grande amizade, com admiração, com reconhecimento. Clarice Lispector foi cortado um pouco ali embaixo, né? Depois da cidade sitiada, pequena, né, ao Alceu Amoroso Lima, homenagem de Clarice Lispector. O arquivo dele é dessas quase 35 mil cartas, mas o pior é a parte de livros, que a biblioteca dele é de 55 mil livros. Então, a casa dele em Petrópolis é um centro de pesquisa, talvez, dos mais significativos do Brasil, que você tem 35 mil cartas, mais de 20 mil recortes de jornal, de artigos dele de jornal ao longo da vida, e 55 mil livros. Talvez uma das maiores bibliotecas particulares do Brasil é a dele lá em Petrópolis. E, infelizmente, não está tudo catalogado, né? A casa passa por um processo muito triste de briga judicial entre a Universidade Cândido Mendes, com a família, aquela coisa toda. Mas eu já me coloquei na minha cabeça que vai ser o meu programa de férias, agora em janeiro, caçar nessas 55 mil livros o exemplar da Hora da Estrela. Porque no exemplar da Hora da Estrela, ela faz uma dedicatória que ele cita num texto que, se der tempo, eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Ela cita uma frase que ele escreve isso, depois, até ele morrer, ele vai escrevendo isso na imprensa. Ela escreve exatamente assim na dedicatória do exemplar da Hora da Estrela. Eu acredito que Deus existe. Ela escreve isso como dedicatória. Eu acredito que Deus existe. Com admiração, Clarice Lispector. Então, ele, até morrer, ele vai citando essa frase da Clarice, eu acredito que Deus existe, e vários textos que ele vai publicando, especialmente no JB, lá no Rio de Janeiro. Mas eu não acho nem por nada, até hoje, esse exemplar, mas, assim, em janeiro, eu acampo, né, para poder justamente tentar achar, porque eu acho que é espetacular essa dedicatória dela, né? E, já quase terminando, quando ela está fazendo aquele conjunto de entrevistas para a revista Manchete, no final dos anos 60, ele, Alceu, é um dos entrevistados por ela na revista Manchete. E eu gosto, são várias perguntas, algumas até um tanto sem noção que ela faz, diga-se passagem, meio sem pé, sem cabeça, mas tem uma pergunta dela, que a pergunta dela é tão interessante quanto a resposta dele. Eu acho que a resposta dele é uma chave interessante para entender a obra dele. A pergunta dela é o seguinte: doutor Alceu, uma vez, olha a questão da proximidade de amizade entre eles, né? Uma vez eu o procurei porque queria aprender do Senhor a viver. Eu não sabia e ainda não sei. O Senhor me disse coisas altamente emocionantes, que não quero revelar, e disse que eu o procurasse de novo quando precisasse, pois estou precisando. E queria também que o Senhor esclarecesse sobre o que pretendem de mim os meus livros. Ele responde muito devagar, mas eu acho que é ótima. Você, Clarice, pertence àquela categoria trágica de escritores
que não escrevem propriamente seus livros, são escritos por eles. Você é a personagem maior do autor dos seus romances, e bem sabe que esse autor não é deste mundo. E encerra a entrevista dela. Eu acho que a pergunta dela é muito bem feita, e a resposta dele é mais misteriosa ainda, mas é misteriosa, mas eu acho que ajuda a entender essa relação entre ambos, esse filtro crítico, né, que ele teve em relação à obra dela, e que eu acho que ajuda bastante a compreender do que ela escreveu, do que ela pensava. E, como eu estou falando há meia hora, se já sinto me permitir 10 minutinhos, eu vou ler o último texto que ele escreveu sobre ela, um pouquinho antes dele morrer, que ela já tinha falecido há alguns anos, e aí ele escreve um texto que se chama Requiem para Clarice. Ele publica no Jornal do Brasil, lá no Rio, que eu acho que é um texto espetacular. Está aqui, ou seja, depois, se quiserem, eu passo. Eu acho muito bonito esse texto, que eu acho que revela bastante também dessa relação dos dois. Começa. Quando, em 1944, uma jovem desconhecida de 17 anos levou a nossa editora a Agir, pouco antes fundada, seu romance inédito, que as grandes editoras se recusavam a publicar, pedi-lhe para lê-lo. Lido, não hesitei. Tinha em meus ouvidos, pela voz interior do livro, e em meus olhos, pela leitura, uma presença diferente. Não apenas uma presença feminina, mas uma expressão humana inteiramente nova entre os nossos melhores escritores. Era o modernismo remodernizado, uma nova fase da Revolução de 22, que 2 anos mais tarde, em 46, Guimarães Rosa ia genialmente confirmar. Era um risco editorial publicar um romance feminino, aparentemente esotérico, como iriam ser mais tarde os de Nélida Pinhon, de uma jovem ucraniana brasílica, totalmente desconhecida. Corremos, porém o risco calculado. O resultado confirmou nossa previsão. Foi um completo fracasso editorial. Esse Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. 33 anos se passaram. Naquele chuvoso e melancólico dezembro de 77, a menina de 17 anos, depois de uma ascensão penosa, mas cada vez mais gloriosa, partiu para sempre, antecipadamente cercada de uma auréola que superou toda a efêmera glória literária, pois conseguiu juntar a mais cristalina pureza estética de uma longa obra de poesia em prosa e uma vida tragicamente marcada por um sentido transcendental dos mais amargos sofrimentos, marcada pela solidão, marcada pela perda do grande amor de sua vida, marcada pela luta constante contra a quase miséria material, marcada pelas mãos maceradas pelo fogo em defesa da vida de um filho e pela sombra da insanidade rondando a vida do outro. Como se conjugaram em torno dessa cabeça genial, cujos R's ucranianos ainda ressoam aos meus ouvidos. Todo um bando de pássaros negros. Contra essa conjuração do destino, aparentemente irremediável, só havia uma defesa, a confissão literária, no mais puro sentido da palavra. A expressão totalmente oposta ao sentido pejorativo daquele estranho desabafo verlainiano, tout le reste est littérature. Se houve jamais em nossas letras um protesto formal contra esse conceito residual de literatura e uma afirmação de que toda a arte verdadeira, longe de ser o que sobra, é o que fica da realidade, esse documento poderá vir a ser a obra de Clarice Lispector, como foi a de Cruz e Souza. Os malditos da sorte, quando nascidos com a pinta do gênio, é pelo poder de sua criação estética que sobrevivem a todas as ondas da desmemória. Clarice foi, evidentemente, uma escritora para poucos, mas será provavelmente, como vem sendo ao longo de seus sucessivos contos e romances, de um subconsciente superlativamente dotado de uma revelação gradativa dos entretons mais sutis do nosso pensamento e das nossas imagens. Mas ela será para poucos, pois é nessa rara composição de extremos que sua obra definidamente singular se aproxima, paradoxalmente, desse outro gênio que, 2 anos após sua estreia, iria também marcar uma nova fase de nossas letras modernas. Refiro-me à fraternidade estética entre esses 2 grandes solitários e renovadores estilísticos da literatura brasileira, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Entre outros aspectos de seus estilos, aparentemente esotéricos, possuem em comum esse conjunto paradoxal de um elitismo particularista de expressão e de temáticas opostas,
inserido em uma matéria essencialmente universal e mística. Guimarães Rosa, como voz telúrica do Brasil sertanejo e vegetativo, expresso pelos mais requintados dos manejadores de uma linguagem recriada em língua, segundo a distinção de Saussure, tão bem formulada e aplicada em um admirável artigo de Gerardo Melo Mourão. Já Clarice, por sua vez, ao lado e em face de Guimarães Rosa, nessa década renovadora de 40, Clarice tem a voz oceânica do Brasil praieiro voltado para o mundo, o vasto mundo de Drummond. Inclusive, o eslavo expressa nos dois teclados coexistentes do subconsciente e do supraconsciente. Tanto uma obra como outra profundamente unidas pelo laço desse subconsciente, que liga todos os homens de todas as nacionalidades, de todas as religiões, de todas as raças. Assim como esse supraconsciente da presença invisível de Deus, que não se expressa pela invocação do seu nome, mas naquilo que é o sinal mais seguro de sua realidade transcendente, que é o silêncio. Toda a obra de Clarice Lispector é fruto desse silêncio constante do pré-lógico com o metalógico. O que está por baixo e antes da consciência, com o que está depois e acima dela. Seu estilo foi e continuará a ser a expressão pura de sua pessoa, sem ser a mínima intenção de fazer surrealismo, de criar uma nova forma ou mesmo uma escola literária, como fez André Breton. Mas Clarice foi surrealista e suprarrealista sem o querer. No sentido total de uma expressão literária, que liga o que está antes da voz e da palavra expressa, isto é, no fluxo do monólogo interior pré-verbal, com a superior presença do absoluto invisível, sempre presente na vida como na obra dessa alma trágica de mulher, que representou tão bem em nossa vida intelectual essa realidade perturbadora do eterno feminino gotiano. Fusão absolutamente espontânea, que não pode ser logicamente expressa, por viver em nossa sombra interior antes mesmo de ser eliminado pelo mistério da graça divina. No seu último livro, em dedicatória escrita um mês antes de morrer, e que eu recebi no próprio escritório do seu último editor, o meu amigo José Olímpio, essa mulher atormentada terminava suas palavras de afeto para mim com essa frase: Doutor Alceu, entre aspas, eu sei que Deus existe, fecha aspas. Sua trágica solidão teve também um companheiro, o seu companheiro final. E muito obrigado. Acabo por aqui. 40 minutos, consegui. Está cheio de alunos meus aqui, tá? Ótimo. Ainda bem que eu falei que ia valer pontos, tá aqui, né? Então, beijo para vocês. Obrigado, Leandro. Ó, não precisei nem de dizer que está... Nem pedi que estava aberto, né? Professor Leandro, Sim. Eu achei interessante que você colocou aí. Só a título de curiosidade, eu conheci pessoalmente o Alceu Moroso Lima. Olha, Conversei algumas vezes com ele e tive a oportunidade de brincar na gruta onde ele brincou na infância, na Casa Azul. na Casa Azul. Lá no Cosme Velho. Isso. Ali na Casa Azul eu brinquei também na minha adolescência. Mas, pelo visto, o Alceu Moroso Lima ele não sistematizou a crítica sobre a Clarice, né? Porque eu acompanhei o Alceu durante muitos anos e não tem nada do Alceu sobre Clarice sistematizado. Perfeito. Se tiver muito espaço em jornal. Perfeito. Você acredita que é possível sistematizar uma crítica religiosa sobre Clarice? Olha, excelente pergunta. Várias questões aí que você levanta acho que são importantes. Primeiro, o que acontece? Toda a crítica do Alceu, de 1919 até a morte dele, é uma crítica subjetiva, intimista, que é muito própria daquela crítica de rodapé dos anos 20, 30, 40, que é aquela crítica subjetiva, é um pouco quando as pessoas queriam falar mal, dizia que era a crítica do achismo. É o que eu achei do autor, é o que eu achei da obra que eu li, é aquela dimensão da crítica que depois, quando nós vamos começar a profissionalizar a área de letras nas universidades, e a crítica literária ela sai dos jornais e passa para a universidade,
essa chamada crítica universitária vai fazer isso que o senhor falou, essa sistematização. Porque a própria crítica universitária ela vai trazer uma série de ferramentas metodológicas próprias do mundo científico, próprias do mundo universitário. Então, a partir do final dos anos 40, mas especialmente dos anos 50, nós vamos ter uma certa diminuição da importância da crítica de rodapé nos jornais, nos periódicos, e a ascensão dessa chamada crítica universitária, mais científica, mais sistematizada, o termo é exatamente esse. O Alceu, ele não vai abandonar, todo o processo de crítica dele é como ele começa. É essa crítica subjetiva, é essa crítica intimista. Ele, embora tenha sido professor universitário, ele se aposenta como professor catedrático da UFRJ, mas ele não entrou nos anos 60, 70, nas correntes próprias da crítica literária, especialmente, né, as correntes que vinham de fora, por exemplo, a nova crítica dos Estados Unidos, que o Afrânio Coutinho, que era amigo dele, traz dos Estados Unidos, ele não entra nessa metodologia mais científica de crítica literária. Não entra. Ele continua ainda com aquele projeto de crítica. Eu rabisquei o livro todinho que eu li e vou escrever um artigo sobre esse exemplar que está todo rabiscado. Porque todos os livros da biblioteca dele são todos rabiscados. É espetacular quando a gente faz a leitura de como ele recepcionou cada obra, cada livro. Então, quando você pergunta se há uma sistematização da crítica dele em relação a Clarice, é algo que, assim, eu tenho muita intenção de fazer. O que é fazer o quê? Reunir tudo que ele escreveu na imprensa sobre ela, e não foi pouco, reunir todas essas dedicatórias dela para ele e dele para ela, no acervo dela, tem os livros que ele mandou para ela, a entrevista que ela fez com ele na revista Manchete, enfim, fazer essa compilação que une criticamente os dois. Mas eu acho que o interessante hoje em dia, aí os alunos estão aqui, né, eu sempre comento, porque eles são de um curso de crítica literária que eu estou dando lá na UFMG no momento. Eu acho que essa geração de hoje pode pegar esse material e, aí sim, sistematizar com as nossas ferramentas metodológicas e teóricas que nós temos hoje na vida acadêmica, né? Mas ele, Alceu, não pensou isso. O projeto dele é o projeto do Álvaro Lins, do Álvaro Moreira, ou seja, que é aquela crítica realmente subjetiva e intimista. Uma curiosidade, por exemplo, quando o Alceu se converte em 28, ele se converte, há uma crítica aqui dizendo que o crítico literário em Alceu morreu praticamente. Ele passa a fazer uma crítica expressionista totalmente diferente da literária, vamos dizer assim. E, quer dizer, ele desvia do caminho da crítica literária pura, né? Sim, sim. É isso mesmo? Não, é bobeira isso. Isso que você está falando é interessante. Não, eu falo que é bobeira, mas no sentido mais positivo do termo. Porque isso que você está levantando foi o medo de dois, do Mário de Andrade e do Sérgio Buarque de Holanda. Não é à toa que é numa carta para o Sérgio Buarque de Holanda que o Alceu escreve uma carta que ele dá um título para uma carta dele, Adeus à Disponibilidade, onde ele discute com o Sérgio Buarque de Holanda essa questão, que ele fala, eu estou me convertendo, mas a crítica literária para mim é um sacerdócio. E como sacerdócio, independe se eu sou católico ou não sou católico. E o Mário de Andrade, quando eu publiquei a correspondência dos dois, do Alceu e do Mário, deixa eu tentar me lembrar. São 6 cartas entre o Mário e o Alceu, nessa correspondência dos dois, onde o Mário discute a conversão religiosa do Alceu. E o Mário diz exatamente isso, que a partir de agora você não vai ter mais isenção para ser crítico literário, que a sua crítica literária agora vai ser filtrada pela sua dimensão católica. Não foi. Não, na minha opinião, não foi. E aí eu te digo isso até como especialista nele. Mesmo porque, quando acontece a conversão dele, logo depois da conversão, a coluna dele, a primeira coluna de crítica literária dele, que é de 19 a 28 na conversão, se chamava Vida Literária. Era o nome da coluna semanal dele, Vida Literária. A partir da conversão, vai se chamar a coluna Letras Universais. Então, ele continua conectado à questão da crítica literária. Só que eu acho que ele avança um pouco mais, inclusive trabalhando as dimensões ligadas ao catolicismo. Exemplo, escritores e poetas que estavam mais dentro do grupo católico, especialmente Murilo Mendes, Jorge Lima, Augusto Frederico Smith, Cornélio Pena, Otávio de Faria, que é um grupo de escritores próprios do Rio de Janeiro que circundavam o Centro Dom Vital. Então, esses não foram muito comentados, não foram criticados pelo Alceu pré-conversão.
No pós-conversão, ele continua com esse sacerdócio crítico, acrescido desses outros nomes que eram totalmente ignorados pela crítica até então. Por quê? Porque eram católicos. Inclusive, o Augusto Frederico Schmidt tem uma troca de mais de 500 cartas com o seu discutindo isso. O espaço que agora nós temos na crítica literária e que antes essa mesma crítica, nos anos 20, nos ignorava. Alguns pontos que mudaram. Por exemplo, o Alceu escreveu, acho que são 3 textos sobre a demonologia em Lúcio Cardoso, por exemplo, né? Perfeito. Parece que ele vem São com 3. temas, né? Vem com temas assim mais religiosos, espirituais. Exatamente. Mas eu estou satisfeito. Muito obrigado. Inclusive, desses 3 sobre o Lúcio Cardoso, tem um que se chama O Esfolado, do verbo esfolar. Esse que se chama O Esfolado, eu acho assim, sou suspeito de dizer que sou especialista nele, mas eu acho que é uma obra-prima da crítica literária, é esse texto sobre Crônica da Casa Assassinada, que se chama O Esfolado. Ele diz que Lúcio Cardoso é um autor esfolado, e a sua obra é uma obra que remete um pouco a essa ideia, essa metáfora. Alguém tinha... Aqui também. Não sei. Pois é, né, Leandro, eu vou só... Você falou uma coisa, eu vou puxar. O Lúcio Cardoso é um autor desse grupo, né? É um autor desse grupo. Nesse estilo eu acho que o Lúcio Cardoso é um autor metafísico. Eu acho, completamente. Isso é que dá... O que é que ele está fazendo? Não tem Deus, não interessa, mas ele é metafísico. Eu concordo. Ele começa com aquela coisa meio regionalista do Maleita, né? Sim. Mas quando chega em Salgueiro, então ele já está desenvolvendo aquele estilo. Eu acho extraordinário um livro igual Dias Perdidos, que é a história mais banal, né? Não tem... Corriqueira, né? E aí ele faz uma coisa assim, a Crônica da Casa Assassinada nem se fala, né? Nem se fala. Aquilo lá é um monumento. Mês que vem estou analisando com meus alunos lá na faculdade Crônica da Casa Assassinada, que não é muito comum a gente analisar crônica na graduação, mas eu adotei como livro do semestre, um dos livros do semestre da graduação lá dos meninos lá na UFMG, a Crônica da Casa Assassinada, que eu acho que realmente é um livro que me intriga profundamente toda vez que eu leio. Especialmente um personagem, o Timóteo. Eu acho o Timóteo um dos personagens mais espetaculares da nossa literatura, na minha opinião, sabe? Eu faria 3 perguntas, curiosidade minha. Primeiro, o Alceu Amoroso Lima, quando ele se converteu de quê? Ele era ateu ou ele tinha outra religião? Perfeito, boa pergunta. Segundo, gostaria, não sei se você sabe disso, mas eu gostaria de saber se o doutor Alceu leu o livro que a Clarice falou para ele não ler. Está sublinhado, o original está sublinhado. Leu. Queria saber se ele leu. E, aliás, se ele escreveu alguma coisa sobre isso. Não, ele não escreveu, mas ele leu. Boa pergunta. Terceira coisa, eu entrevistei o Dr. Alceu para a Manchete na década de 70. É mesmo? Eu o conheci, entrevistei, foi publicado na Manchete. Então, até onde eu lembro, ele foi verde na década de 30, eu acho. Sim. Depois ele mudou. Bastante. É lógico. Então, eu queria que você me respondesse essas dúvidas e quanto ao integralismo dele. Sim. Não, a tua pergunta dá uma boa de uma dissertação de mestrado, ou até alguns capítulos de tese doutoral, né? Veja, ele se converte, ele é de uma família católica, aristocrática, no Rio de Janeiro. Ele era neto de nobres da nobreza do reinado da monarquia portuguesa. Os avós dele, paternos, eram viscondes lá em Portugal, visconde de Amoroso Lima, viscondessa de Amoroso Lima, na monarquia portuguesa. Então, eles vêm para o Brasil, para investir no Brasil, no final do século XIX. Então, ele é de uma descendência aristocrática, muito rica, e, por que não dizer, católica, né, por formação, ainda que não fosse praticante, mas era o normal, vamos dizer assim, esse normal da aristocracia da época. Então,
Ele é batizado, faz primeira comunhão, fez crisma, tem documentação, tem foto disso tudo. Então, é casado na igreja, se casou no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Então, ele tem toda uma trajetória, vamos dizer assim, própria da aristocracia da época, católico. Mas, segundo ele, quem envenenou a mente dele contra o catolicismo foi o Silvio Romero, porque ele foi aluno do Silvio Romero na Faculdade de Direito, no Rio de Janeiro. E o Silvio Romero foi muito conhecido por um ateísmo militante, e militante mesmo, a ideia de um ateísmo militante mesmo, de militar em torno do positivismo, do ateísmo, essa coisa toda, né? Um pacote só. E o Alceu escreve isso no livro dele, que se chama Memórias Improvisadas, que eu acho que é o melhor livro dos 136 do Alceu, é um que se chama Memórias Improvisadas, que é a autobiografia dele, que ele lança em 73, quando faz 80 anos. Então, tem um capítulo sobre o Silvio Romero e a influência do Silvio Romero na vida dele. Ele fala que o Silvio Romero envenenou a cabeça dele, mas não fê-lo ateu, fê-lo um agnóstico. Então, quando ele se converte em 28, é de um agnosticismo para um catolicismo. Ele não era um ateu de zero crença, vamos dizer assim, mas acreditava em algo superior, em algo acima de si próprio. Então, seria o que hoje a gente pode classificar como um agnóstico. É esse agnóstico que se converte para o catolicismo em 28. A segunda pergunta, ele leu a Via Crucis do Corpo, porque está todo rabiscado, o original, esse que eu mostrei ali, mas não está, ele não escreveu nada, eu acho até que não iria escrever mesmo, especialmente sobre contos eróticos, né? Acho que não era muito a praia dele, não. Agora, essa outra pergunta sua é o seguinte, a terceira que eu acho a mais complexa. Quando ele se converte em 28, ele se converte para um padrão muito conservador de catolicismo. O Jackson é integralista até o tutano. O Jackson tinha um apelido de cangaceiro da igreja. A pessoa que tem um apelido de cangaceiro da igreja, vocês imaginem mais ou menos o teor da violência ideológica dele, do ponto de vista religioso, o Jackson. Então, é para esse padrão de catolicismo conservador que o Alceu se converte em 28. Na década de 30, o Alceu abraça o integralismo de ter carteira da Ação Integralista Brasileira. No arquivo dele em Petrópolis tem o diploma de entrada dele na Ação Integralista. E, pasmem, não apenas o Alceu, Dom Helder Câmara também. Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles não só foi integralista, como tem no arquivo da Lígia inúmeras fotos dela fazendo o Anauê. A Lígia Fagundes Telles, ou seja, morta há pouco tempo atrás, né? Então, tem fotos dela fazendo o Anauê. Pois é, então, assim, é muito doido. O Brasil realmente não é um país para fraco, né? O Brasil é uma incógnita para pesquisador. E o Alceu... Hã? E a gente casou com o Paulo Emílio, né, que era um comunista. Exatamente, é muito maluco essa gente que muda assim. E ele é integralista, ou seja, é amigo pessoal do Plínio, amigo mesmo, tem correspondência imensa do Alceu com o Plínio. Mas o problema do Alceu é na década de 50. Na década de 50, ele se corresponde com 3 figuras da intelectualidade católica que vai começar a mudar um pouco a cabeça dele. Ele vai se corresponder com um monge americano, um monge católico americano, chamado Thomas Merton. E foi um best-seller no Brasil, vendeu mais de 5 milhões de livros no Brasil, nos anos 60, 70. E o Thomas Merton, ele era especialista na área da teologia, do diálogo interreligioso. É o Thomas Merton que traz, através dos livros dele para o Brasil, o Zen budismo. O Thomas Merton foi um dos maiores especialistas no mundo, sendo monge católico, beneditino, em Zen budismo. E as traduções dos livros do Merton para o Brasil, pela editora Vozes, introduziu o Zen budismo no Brasil. É muito doido de se pensar. E o Alceu estabelece uma correspondência com Thomas Merton, vai conhecer o Merton nos Estados Unidos, e o Merton começa a mudar um pouco a cabeça dele sobre essa questão do diálogo interreligioso, que não havia apenas salvação no catolicismo, havia salvação em outras religiões, em outros credos. Isso já é um certo escândalo para alguém conservador. Além do Thomas Merton, ele inicia uma boa correspondência com um teólogo dominicano, um frade dominicano francês, chamado Yves Congar. O Yves Congar, na França, foi responsável pelo movimento dos padres operários. O movimento dos padres operários na Arquidiocese de Paris eram padres da Arquidiocese de Paris que foram trabalhar nas indústrias, nas empresas, e desenvolver todos os sindicatos de trabalhadores de algumas indústrias francesas. Foi pensado por esses padres, chamados padres operários, de esquerda até dizer chega, esses padres.
Então, o Alceu se corresponde com o Yves Congar, vai conhecer o Yves Congar em Paris, inclusive, passa um tempo lá com ele em Paris. E uma terceira correspondência que o Alceu faz é com Teilhard de Chardin, que foi um grande jesuíta, né, astrofísico, inclusive, um dos maiores nomes da ciência no século XX, o Teilhard de Chardin, onde se discute a existência do cosmos, a existência de uma cosmologia, de uma cosmogonia, de uma cosmologia, inclusive. Então, isso é tudo nos anos 50. Então, nos anos 50, ele realmente tem um abalo sísmico na cabeça dele, na minha opinião. Agora, o que bate mesmo, o que quebra ele, é o regime militar, em 64. Então, em 64, quando acontece o regime militar, ele toma uma defesa louca pelos direitos humanos, inclusive esteve aqui em BH, naquele episódio dos padres assuncionistas que foram presos e dos dominicanos que foram presos aqui no Convento da Serra, que quando invadiram aqui o convento, o Frei Beto era novinho aqui naquela época, ele toma as dores desses padres, né, de uma certa forma. E o Conselho Vaticano II, é tudo na mesma época, né? O regime militar no Brasil, um pouquinho antes do Conselho Vaticano II, ele abraça as mudanças que a própria Igreja propôs no Conselho Vaticano II. Ele muda tanto, a ponto de entrar na Teologia da Libertação, e em 79 é um dos que assinam a fundação do PT, junto com Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, os três grandes intelectuais que assinam naquele momento a fundação do PT é Alceu, Sérgio Buarque de Holanda e Antônio Cândido. E termina a vida dele na esquerda católica e bota esquerda nisso, que é a chamada Teologia da Libertação. Então, ele começa ultraconservador, tem um surto psicótico nos anos 50, um abalo sísmico na cabeça dele, e termina na esquerda e bota esquerda nisso. Né? Assim, e ele, no Jornal do Brasil, a ponto de chamar o general Médici de bandido fardado de verde-oliva. Alguém chamar um general, presidente do Brasil, de bandido fardado de verde-oliva no Jornal do Brasil, tinha que ter, no mínimo, coragem para você chamar o marechal presidente de bandido fardado de verde-oliva. Então, a trajetória dele é uma trajetória realmente muito louca, que eu acho muito rica, na minha opinião, entendeu? Não sei se deu para responder o senhor, porque a coisa é longa, o assunto é longo, né? Quer pegar o daqui? Quer pegar o daqui? O fio é curto. Obrigada. Eu quero parabenizar a mesa, né? A aproximação da mesa escritora. Aqui deu. Mau contato aqui. Obrigada. E dizer que, quando eu comecei a estudar Clarice, muitos trabalhos falavam da crítica fundante, né? E é engraçado que a crítica fundante é a crítica de rodapé, não tem jeito. O Álvaro Lins faz aquela crítica terrível, que ela era uma jovem, que as mulheres não escreveram literatura realista, né? E continuava sendo citado. Na época que eu comecei a estudar, sempre citado. Então, era o Álvaro Lins, o Antônio Cândido, o Sérgio Millier e o Lúcio Cardoso também, por conta de um artigo que era muito sucinto, e raramente o Alceu Moroso Lima. Isso perpetua, né? Então, acho que seu trabalho é muito importante, porque há um preconceito com a crítica e com a poesia religiosa. Sim, sim, né? muito então, grande. eu queria fazer essa observação. Não é uma pergunta, é um destaque do quanto que é relevante mesmo para uma autora que é tão estudada e para um crítico que é fundamental para a geração do pós-guerra. Perfeito. Porque com aquele texto dele, o neomodernismo, sim, né, a repercussão na imprensa é imensa e vai afetar até o próprio nome da geração. Né? Exatamente. Ô, Joelma, não só em relação a Clarice, mas são vários autores na literatura brasileira que sofrem de um esquecimento absurdo, até de relançamento da obra deles. Por exemplo, vou citar um que eu falei aqui, o Otávio de Faria. O Otávio de Faria, a gente pode discordar do que ele escreveu, como ele escreveu, mas também acho que não dá para ignorar
a série da tragédia burguesa, de 18 volumes, só a parte de romance, fora a parte ensaística do Otávio de Faria, e a crítica do Otávio de Faria, a crítica literária do Otávio de Faria, eu acho uma preciosidade de crítica, de estrutura de crítica, de pensamento crítico. O Otávio, assim, eu passei, gente, por uma graduação em letras, por um mestrado, no doutorado. O Gilberto Mendonça Teles, que era meu professor lá na PUC do Rio, que foi muito amigo do Otávio, citou, por um acaso, assim, o nome do Otávio de Faria, e foi quando fui me dar conta da obra do Otávio e, principalmente, do arquivo do Otávio. Tem uma carta do Otávio de Faria para o Alceu Moroso Lima, uma carta de 28 páginas, ele discutindo Lúcio Cardoso, Augusto Frederico Smith e Cornélio Pena. Então, assim, uma carta de 26 páginas, o sujeito discutindo Smith, Cornélio Pena, sabe? E esses outros autores, primeiro que não é nem mais uma carta, é um ensaio. 26 páginas, né? Agora, isso tudo está guardado nos arquivos. Ou seja, não suscita muito interesse de alunos, de pesquisadores. Eu acho que essa coisa do grupo, de se ter feito parte de grupo religioso, que tinha realmente uma identidade mais católica até, isso atrapalhou muito e continua atrapalhando. Especialmente na universidade pública, porque a gente tem uma certa tradição não mexer com essas coisas, né? Eu mexo com isso e não quero converter ninguém, ou seja, eu não tenho nenhum proselitismo idiota com os meus alunos, meus orientandos, de querer mexer com a questão religiosa. Eu vejo a questão religiosa como uma questão cultural, eu, Leandro, né? De formação, eu também sou teólogo, né? Além da área de literatura, eu sou teólogo. Então, toda a minha formação na teologia foi para pensar o sagrado, especialmente no caso da realidade brasileira, o sagrado como um fator de identidade cultural, de identidade antropológica, inclusive nossa, né? Então, quando tudo que eu já andei pesquisando e publicando, especialmente da correspondência do Alceu, eu vou na chave da religião, mas a religião não como um fator, digamos assim, teológico, de essência teológica, não, mas a religião como um fator biográfico, cultural, e eu acho que tem funcionado bastante, porque eu consigo mexer com a questão religiosa sem fazer proselitismo idiota, com seja lá quem for. Então, eu acho que esses autores desse grupo, especialmente o grupo daqui de Minas, não foram poucos, não, e do Rio de Janeiro, que Minas e Rio têm um diálogo muito grande nisso daí, né? Eles, muitas vezes, são ignorados, esquecidos, deixados de lado. Por exemplo, o Lafetard, naquele livro dele famoso, né, sobre a crítica de 30, o Lafetard diz, vocês procurem lá, que Otávio de Faria é um lixo literário. Gente, eu acho meio complicado, né, você como crítico, né, na universidade, chamar um autor como lixo, você pode até não gostar, não se identificar e tal. Agora, alguém que escreveu mais de 30 livros, não é possível que seja tão retardado e tão lixo assim, né? Então, é só para vocês perceberem como é que, às vezes, nós, enquanto professores, a gente também vai formatando certos preconceitos, né? A gente vai... E eu acho que é o caso da relação do Alceu com a Clarice, que, assim, eu não vejo ninguém citar ele nessa relação, que olha que aqui eu resumi bastante, hein? Mas a coisa foi maior entre eles dois, entendeu? E sempre pelo filtro da questão transcendental, do absoluto, do místico, vamos dizer assim, que é como ele leu a obra dela, né? Ah, o microfone. Eu queria colocar um problema quanto a isso que você acabou de falar. Como que um país que era, não é mais, extremamente católico, né, pode ter preconceito contra essa dimensão, né? essa dimensão ou essa literatura, como você acaba de, vocês Sim. acabam Eu acho que eu não tenho uma tese para tentar explicar de forma definitiva, mas eu acho que algumas hipóteses. O próprio conceito de universidade no Brasil foi muito calcado nessa perspectiva, que vem de uma linhagem francesa muito forte, né? Por exemplo, ano que vem eu estou de licença de pós-doc lá na UFMG. Então, aí eu vou fazer o meu pós-doc na Sorbonne, lá em Paris. Vou ficar um ano lá. Conclusão. Ele foi engraçado. Quando eu fui mandar o meu projeto para ser avaliado pelo colegiado lá do instituto onde eu vou fazer o pós-doc, já me veio uma listagem do que eu não posso pesquisar, do que eu não posso propor. E tudo que eu não podia propor era questão religiosa. Inclusive, autores, só que eles colocam uma lista de autores franceses religiosos, poetas franceses ligados ao catolicismo francês e tal. Aí eu falei assim, não é nada disso, que o meu tema não tem nada a ver com isso. Mas eu fiquei assim abismado, aí dá para entender um pouco a visão que, de uma certa maneira, a universidade brasileira lida com isso. A universidade brasileira é muito positivista, muito marxista, não sei o termo que se dê, mas sempre
teve essa certa miopia, na minha opinião, em relação ao elemento religioso. Com talvez um pouco de exceção da Federal de Juiz de Fora, que é uma bela de uma universidade, na minha opinião, pouco valorizada na minha opinião, e a Universidade Federal de Juiz de Fora foi a primeira pública no Brasil a ter um curso superior em ciências da religião. Está lá até hoje. Inclusive, assim, é um curso espetacular de ciências da religião, que está desde os anos 70 lá em Juiz de Fora, funcionando de uma forma espetacular. Então, lá não tem esse tabu idiota. Eles lidam muito bem com essa questão, né? Ainda mais que hoje em dia não, está separado. Mas até início dos anos 2000, fazia parte de um grande núcleo, né, das ciências humanas, que era letras, história, ciências da religião, estava tudo dentro de um mesmo colegiado, hoje em dia andaram separando. Eu acho que é a única exceção que eu conheço de universidade pública que fez isso. Se tem outra, talvez hoje em dia, mas a UFJF ela foi pioneira e espetacular nesse sentido. Então, não nega a questão religiosa, dialoga, problematiza, entendeu? Traz à baila, né? Eu acho que isso é o mais interessante da gente fazer na universidade, né? Ah, aquela senhora lá. É que está sendo gravado aí pelo sistema. Só duas questões. Em relação à entrevista que a Clarice fez com o Alceu, é de que ano na manchete? A entrevista? 68. 68. 68. Legal, obrigada. E outra coisa, quando você mencionou o santo desconhecido, acho que eu viajei um pouco. Era o nome do texto? É o nome do texto, onde o Alceu discute uma ideia de santidade, mas uma santidade que não é católica, mas é uma santidade pelo eu da pessoa, por aquilo que a pessoa pode transcender em si e dentro de si. Ele analisa, eu peguei só a parte da Clarice, mas ele analisa o Guimarães Rosa e a Clarice. Então, é um texto que ele analisa esses dois autores na perspectiva de uma santidade pessoal que cada um tinha. Chama-se Santo Desconhecido. É porque me fez lembrar uma passagem do apóstolo São Paulo, né? Ele indo até falando aos gregos. Isso é o Deus desconhecido, né? Exato. Na sinagoga, no templo de Delfos, né? Quando ele passa pelo templo de Delfos, exatamente. Obrigada. Minha aluna, Vitória, do Carmo Diniz. Não é isso, Vitória? Vitória já foi minha aluna, acho que uns 10 cursos já, né? Não está cansada de mim, não, né? E ainda vem em palestra. Ainda vem em palestra ainda. A gente falou um pouco sobre a conversão do Alceu e se isso atrapalhou ou mudou a crítica dele. Sim. Agora que eu descobri que ele fez parte do integralismo, teve uma relação ali, isso atrapalhou? Isso foi colocado em pauta? Alguém teve essa preocupação como tiveram com a conversão dele? É interessante. Não, o que acontece? Ele ficou pouco tempo no integralismo, oficialmente. Na verdade, ele até deixa o integralismo antes da própria ruptura do movimento, né? Não sei te precisar os anos, talvez ele tenha ficado uns 5 anos no máximo dentro do movimento integralista. Ele sai, tem uma carta dele para o Dom Helder Câmara, que o Dom Helder ainda era o padre Helder Câmara, ainda era integralista, e ele fala para o Dom Helder que ele queria saber que ele estava vendo um movimento muito radical e que estava se aproximando dos nacionalismos europeus. Já chegava aqui a notícia dos nacionalismos exaltados que vinham da Europa, especialmente alemão, né? Então ele deixa. Mas ele deixa o movimento, mas o coração, a cabeça ainda é da direita ou da outra direita, vamos dizer assim. Então, é o único momento onde ele, de uma certa maneira, ele problematiza isso. Agora, a julgar pela correspondência que ainda está inédita entre ele e o Plínio, o cabeça máximo da ação integralista, né? Foram muito amigos. E até mesmo depois dele ter saído do integralismo, ele continua sendo amigo do Plínio, a ponto de ter conseguido o exílio do Plínio em Portugal. O Plínio se exilia em Portugal, na casa de amigos do Dr. Alceu. Ou seja, até essa conexão ele fez para exilar o Plínio em Portugal. Eu estava estudando um pouco e eu vi que o Plínio, assim, as últimas notícias que tivemos dele foi escrevendo o AI-5. AI-5, se eu não me engano. E aí, você falou que em 1964, né, com o golpe, o Alceu sofreu aquele baque e aí realmente despertou ele, assim. Ainda assim, ele teve uma relação com o Plínio? Olha, é engraçado. Eu não sei se o Plínio vai até o AI-5. O AI-5 é 68, eu acho que ele já tinha morrido antes. Então, não sei. acho que foi o AI-3. Eu realmente não sei, assim, eu não sei te precisar isso. Agora, o Alceu tinha um troço que eu acho muito interessante. Ele era amigo de gente dos espectros ideológicos mais díspares.
né? Ele era amigo pessoal do povo da esquerda e da direita. O arquivo dele tem correspondência da outra esquerda e da outra direita. Então, assim, ele dizia que o mais importante era o ser humano, não o que o ser humano pensava. Não sei até que ponto conseguia conciliar isso na prática, porque ele teve uma certa inimizade com o Gustavo Corsão, né? Então, assim, uma briga na imprensa com o Gustavo Corsão, inclusive. Agora, se você pensar que no enterro dele tem a foto do Franco Montoro e do Leonel Brizola de mãos dadas rezando Pai Nosso, tem isso na revista Manchete, né, em 83, quando o Alceu morre, uma foto do Franco Montoro e do Brizola, que na época estavam em polos políticos bem diferentes, né, de mãos dadas rezando Pai Nosso. Acho que aquilo dali é um pouco da imagem do que o Alceu conseguiu em vida. A chamada, uma expressão dele que eu até usei na minha tese de doutorado, que foi sobre ele, a harmonia dos contrários. Acho que ele conseguiu muito essa ideia da harmonia dos contrários, entendeu? O que eu acho que falta muito hoje em dia também, né? A gente vive nessa loucura, né? É bem polarizado, né? Não tem essa harmonia. Obrigada. Bom, A Guiomar. então, muito obrigado. A Guiomar vai fazer uma Guiomar, pergunta, Guiomar. Jaci. Ainda tem? A Guiomar ainda quer? Então vamos. Desculpem eu adiantar da hora, né? Mas eu queria, Luciene, eu acho a literatura da Marguerite Duras muito cinematográfica, não é? São imagens, assim, o amante é impressionante. Ela quase que parecem frames, né? Fotos assim que ela está descrevendo. Aí eu queria te perguntar, assim, você que estudou a obra dela, sobretudo em relação ao cinema, isso acontece depois que ela começa a fazer cinema ou ela começa a fazer cinema porque ela já tinha essa tendência, né, a ser cinematográfica? Essa é a minha pergunta. Obrigada. E parabéns, foi incrível, tá? Ambos, né? Então, obrigada, Guiomar, pela pergunta, é uma excelente pergunta, realmente. Nesse livro, né, Loewenstein, que foi um livro publicado em 1965, já tem um olhar dela ali para o cinema, né? E ela entra no cinema através do Alain Resnais, quando ela escreve o roteiro, né? Aí foi um roteiro realmente que ela escreveu sob encomenda do Alain Resnais lá em 1958, mais ou menos. Mas ela realmente começa a fazer cinema no final dos anos 60, né? Ela começa com a música, que era entre roteiro e peça de teatro, né? Por essa questão híbrida da obra dela. E quando ela termina também Loewenstein, ela se dá conta que ela tá assim, no limite ali do cansaço da escrita de romances, né? Eu acho que Loewenstein foi foi um marco, assim, um divisor de águas ali entre a literatura dela e o cinema. E daí ela pega uma pausa nos anos 70, né, onde ela fica 10 anos ali sem escrever romances, né? Mas ela continua escrevendo a gente chama texto-filme, porque não é roteiro, né? Ela escapava, né, desse gênero. Então, nos anos 70, se a gente repara bem, ela ficou fazendo só cinema, ela se dedica completamente ao cinema. E quando ela escreve O Amante, né, tem realmente esse olhar, né, que ela vai chamar de fotografia absoluta. Ela queria dar o título antes, ela hesitou entre fotografia absoluta e O Amante, né, por causa realmente desse diálogo, né, com a imagem. Agora, interessante esse filme O Amante, porque ela começou a escrever o roteiro, né, para o filme. E aí ela adoece e o Jean-Jacques Hano, que estava começando um projeto que tinha convidado, né, para fazer o filme O Amante, tinha um produtor também, que era o Claude Berry. Ela adoece e o Jean-Jacques Hano assume o roteiro. E quando ela volta, que ela vê o roteiro, né, ela fica completamente chocada, porque não era aquilo que ela queria, né? Ela não queria dar aquele foco comercial que o Jean-Jacques Hano deu. Então, ela detesta o filme O Amante, né, filmado pelo Jean-Jacques Hano, né? E ela foi uma polêmica, ela queria retirar os direitos autorais, né? Tem toda essa questão interessante, assim, em torno do Amante. E só fechando, depois ela escreve, né, a resposta dela ao filme é O Amante da China do Norte, né,
Ou seja, o livro, né? A resposta dela ao filme, que ela não gostou, é o livro, né? Interessante. Mais alguém? Bom, então, agradecendo a Luciene e ao Leandro, eu agradeço também quem está aqui e quem não está aqui, mas que passou por aqui esses dias. A Guiomar passou por vários dias, né? Não sei se tem mais alguém. Pela presença nesse... Não é só o evento, né? Aliás, tem um curso também, né, que já está funcionando, se não me engano, e esse colóquio sobre Clarice Lispector. Muito obrigado a todos.